Boa, estamos no ar? Opa, não sei. Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Mais um TCcast começando. Dessa vez, acho que é a primeira vez, até o Franco comentou no bastidor, primeira vez que o Márcio tirou uma folguinha desde que o TC abriu. É, acontece a cada 10 anos. Muito bom estar com vocês aqui, dessa vez com o Lucas, Alex e o Kevin. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Boa noite, pessoal. A gente Obrigado, deixamos o Fernando. Lucas e o Alex ali na mesa de hoje. Boa. Bom, deixa eu puxar aqui, a gente discute, a gente pode fazer, a gente fala um pouco mais macro, aproveita a presença do Alex, também vamos responder perguntas no final, fiquem à vontade, tá? Vamos lá, né? Vamos debater. A gente até estava falando aqui no bastidor antes, né? Qual que é o grande tema agora? Eu acho que o grande tema agora é que não tem um grande tema, né? Isso talvez seja até um pouco sem graça. Vamos contextualizar. Aqui no Brasil, né, teve o último grande marco, que foi o Copom. Ficou claro que cortes esse ano é algo mais improvável, o mercado reagiu mal a isso, né? De certa forma era esperado esse tipo de discurso, mas talvez por um boato-fato. Agora se discute, né, quanto de corte pode ter ano que vem, sendo que é ano eleitoral. A gente vê esse tumulto, né, no Congresso. Esse tumulto no Congresso ele leva um pouco o risco, né? Estava até discutindo com o Boca agora antes de começar, até que ponto esse discurso do Congresso barrando o PT, ele é bom ou ele é ruim, né? Porque se a gente pensar que o Congresso, nenhum Congresso mais está, entre aspas, né? Que o Congresso seja bonzinho, a gente sabe que as coisas giram em torno de emenda, mas se nenhum Congresso está indo para o lado da receita, né? Se aumento de impostos, mais está barrando a agenda do governo, o sinal é que o governo realmente tá bem enfraquecido, né? É quase um rompimento informal entre Congresso e governo. Isso deveria ser bem visto, né? Tendo em vista que a eleição é no ano que vem e o estrago que o governo pode fazer é limitado. Mas, por outro lado, aí depois até queria ouvir a opinião de vocês, né? O que o governo faz nessa questão, né? A gente sabe que o IOF, o aumento de receita para alcançar a meta do arcabouço fiscal é algo que o governo tem que fazer. E eles nem cogitam cortar gastos, né? Vamos combinar. Eu acho que isso não é possibilidade, né? E eles estão lá navegando entre o aumento de IOF e o aumento de alíquota de renda fixa, um pouco dos dois, alíquota de tudo, né? O 15 para 17,5. E no fim das contas, a agenda deles gira em torno disso. Cortes de isenções fiscais, né? E isenção fiscal, no fim, ela é alta no Brasil porque a carga tributária é muito alta, né? A isenção fiscal é uma consequência da carga tributária. Só que o governo tenta botar o empresário como vilão, né? Como se o déficit do governo fosse culpa do empresário, que é uma baboseira, assim, absurda. E no fim das contas tem essa discussão hoje, né? Essa discussão é muito importante e ela acaba beirando o risco da busca monetária. Porque se o governo fica na parede, agora eu quero ouvir de vocês, né? O que eles podem fazer? Vamos pensar, quais são as possibilidades, né? Partindo do princípio que o governo hoje tem um arcabouço fiscal. Eles têm que entregar a meta zero esse ano, têm que entregar a meta para o ano que vem. Eles podem mudar a meta, eles podem tirar precatório do arcabouço, eles podem cortar gasto, eles podem aumentar a receita que não está colando, aumentar gasto, acho que não vão fazer, né? Então, assim, essas são as possibilidades. O que vocês acham que é mais provável? E, assim, o mercado está reagindo. Assim, a gente viu que o dólar estressou um pouco ontem, hoje, um pouco em função disso, né? A curva longa reagiu ontem, no final do dia, em função disso. Enfim, é um tema importante. Como está a cabeça de vocês para isso? Quer começar, Boa. Kevin? Pode ser, assim, eu sinceramente tenho pouca opinião sobre isso aí, Alex. Mas, cara, eu tô na mesma questão que o Fernando, tá? Assim, se isso não passa agora no Congresso, né, cara, acho que o principal risco do mercado é o que pode vir depois, né? Acho que essa incerteza que faz com que a gente tenha um dia mais cagado de bolsa, você vê juros subindo um pouco hoje. Eu acho que é justamente essa incerteza, essa preocupação, porque o grande problema é, uma vez que o IOF, a questão do aumento de alíquota com renda fixa, aquela questão das isenções que antes a gente tinha passaria a ser tributável, com isso penando ali no Congresso, acho que a grande incerteza que fica aqui é, beleza, o que o governo vai fazer para tentar manter a meta, né?
E aí acho que gera uma preocupação no mercado, principalmente de esse aumento de imposto vir de outras fontes, né? E aí fica sempre aquela preocupação, beleza, da onde? Né? Porque daí o mercado não vai saber precificar. Então, eu acho que essa é a grande questão, é isso que está drenando um pouco do fluxo interno aqui, só que ao mesmo tempo a gente ainda tem um cenário muito positivo macro lá fora, né? A gente vê que bolsas lá fora seguem renovando o máximo, o DXY segue caindo, o que segue fortalecendo mercados emergentes, né? Então, cara, a gente está num cenário aqui bem difícil, assim, sinceramente. E o que eu estou só fazendo aqui em contrapartida é isso, é esperando. Assim, acho que eu estou sem pressa. O mercado não, assim, tá em níveis que eu diria que tá fair, né? Tá justo o preço pelo o que a gente tem em pauta. Acho que se der uma estressada e, enfim, a gente vê algumas dessas coisas que tiveram um rally aí um pouco mais forte recentemente realizando, talvez abra até uma janela melhor aí para alocação no médio prazo. Mas, assim, basicamente é isso. Minha cabeça até que o mercado já está olhando fiscal no Brasil mais preocupado com 27 do que com 26, né? Porque todo mundo acho que já botou meio que na conta que o arcabouço não vai passar de 2026, né? A gente, assim, vai com o arcabouço fiscal até 2026, dali para frente a gente vai ter que reabrir essa discussão de arcabouço, um novo arcabouço, uma nova âncora, meta fiscal de 27 para frente, e isso vai ser totalmente pautado por eleições. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer agora é que cada vez mais o tema é eleição, a partir de agora começa a ficar no preço. Porque a questão do arcabouço, da meta fiscal, vai ser diretamente ligada a como vai ser as eleições para o ano que vem. Boa. O que você acha aí? Cara, eu acho que o executivo está tomando um rumo muito perigoso em querer colocar tudo agora nas costas do Congresso como um principal culpado por as coisas de repente não estarem andando, né? E por que eu falo que isso é perigoso? Porque o próprio Hugo Motta, em um dos seus pronunciamentos, ele acabou colocando que tudo que o governo precisou fazer na transição, eles apoiaram. Então, quando a gente pensa no arcabouço fiscal, quem levou o arcabouço fiscal para o Congresso foi o governo. Quem pediu agilidade na PEC da transição foi o governo. E o Congresso sempre se mostrou querendo trabalhar com o governo naquele momento. O que acontece foi que os gastos cresceram mais do que talvez todo mundo imaginasse, né? E agora, nesse momento em que os gastos cresceram muito, e a gente sabe que o gasto aqui no Brasil, quando ele cresce de forma engessada. Você não consegue voltar atrás da mesma maneira como ele subiu. E agora o Congresso não quer apoiar esse aumento de gastos, sendo que lá atrás, quem levou justamente a peça, e vamos lembrar, né? Vamos lembrar, o arcabouço ele não foi criado para gerar superávit, né? Em todos os momentos, sempre foi colocado que o arcabouço ele era como se fosse um limitador, um freio, na crescente, que era justamente a desconexão que você tinha entre receitas e despesas. E agora a gente está caminhando para um cenário onde o executivo está colocando muito e querendo, né, colocar a culpa nas costas do Congresso. E não estou, de forma alguma, né, isentando o Congresso. Agora, a gente tem que olhar que cada um vai sempre defender o seu, né? Esse é um ponto que a gente tem que ponderar. E por que eu acho que é perigoso? Porque a gente acabou de ter, né, como o Fernando colocou, uma reunião do Copom. E o que a gente teve de novo nessa decisão do Copom, que a gente pode começar, de repente, a olhar justamente para essas medidas fiscais e até pensar num aumento do beta, como inclusive a gente viu que o mercado reagiu ontem, foi o fato do Banco Central, no parágrafo 11º, inclusive ele coloca um parágrafo, né, para falar exatamente do fiscal, coisa que antes ele só meio que direcionava, falou, olha, um fiscal harmonioso com o monetário facilita o nosso trabalho. No 11º parágrafo agora, ele coloca explicitamente um parágrafo sobre o fiscal. E no 12º parágrafo, ele fala sobre como isso incomoda os dirigentes do Copom e que eles vão agir para ancorar essa expectativa. Quando a gente pensa numa expectativa desancorada, Kevin,
A gente, obviamente, tem muito mais uma visão de uma desancoragem por prêmio que o mercado está colocando do que propriamente você ter algo de dados recentes impactando essa inflação lá na frente. Porque o que nós temos hoje é até de uma inflação que tem até, amanhã tem IPCA 15, inclusive, a gente tem até uma inflação que tem trabalhado até de forma benigna. Então, se a gente for pensar que tem algo que está contaminando as expectativas futuras, é justamente essa preocupação que a gente tem com o fiscal e como o tema tem sido tratado. E aí o que acontece? Quando você tem uma decisão do Banco Central que coloca isso em ata, ele torna isso normativo. Ou seja, ele está passando para o mercado que isso incomoda e que ele vai ser reativo a isso. Então, se daqui para frente a gente tem um Banco Central incomodado com algo que pode contaminar as expectativas futuras, obviamente a gente começa então a entender que os preços que a gente colher, os dados que a gente colher daqui para frente benéficos para a inflação e que, na minha visão, deveria fazer muito mais preço, eles vão começar, aos olhos do mercado, não ter o mesmo peso que, por exemplo, pode ter as expectativas de inflação, as expectativas desancoradas. E no parágrafo 19, ele, para mim, foi a grande, talvez, surpresa da ata e também da decisão. Ele reforça muito esse sentido de, cara, eu não vou cortar enquanto esse canal não tiver desobstruído. Obviamente, a gente pode ter alguns dados de inflação até mais benéficos, só que a gente não sabe agora o que o BC vai, de repente, usar para calibrar a sua política monetária. Na minha visão, assim como, por exemplo, o Jerome Powell colocou, eu vou trabalhar com o tangível, né? Por isso que a gente tinha muito mais uma visão de manutenção nessa última decisão do que propriamente apostar numa alta de 0,25. E quando você vê as explicações do Banco Central para a alta de 0,25, que ele coloca uma resiliência ainda, mesmo com uma taxa contracionista e a desancoragem das expectativas, essa desancoragem das expectativas voltando a ser tema principal de decisão de política monetária, ela ganha um beta quando você tem essa discussão do fiscal, quando você tem essa confusão entre executivo e legislativo, porque é isso que vai potencializar as expectativas. Se a gente for olhar os modelos, inclusive eu tenho amigos de bancos que têm, por exemplo, modelos de inflação para 2027 que está rodando abaixo de 3,5, 3,3. Só que ele não está respondendo isso no Boletim Focus. E por que ele não está respondendo isso? Porque ele está embutindo um prêmio de fiscal. Então, é uma situação que... por isso que eu falo que é uma situação perigosa o governo agora voltar para o Congresso e começar a colocar nas costas do Congresso tudo que não for aprovado, porque isso vai agora, aos olhos do mercado, gerar beta para você não ter justamente uma melhora do Boletim Focus ou das expectativas, mesmo com dados mais fracos de atividade ou mesmo com dados mais fracos de inflação. Então, acho que a gente está começando a entrar num território que vai ficar cada vez mais difícil a gente pensar, né, o que seria trigger para a gente pensar em condução de política monetária. Porque, de novo, né, você já está em 15%. Cara, você vai trabalhar, né, expectativas de como vai ser a política monetária com expectativas futuras, você vai trabalhar com intangível. Se a gente for olhar sempre para o que é a expectativa futura, com esse fiscal, né, sempre trazendo ruído, a gente nunca vai cortar juros. Simplesmente isso. Mas isso vai acontecer? Não, né? Porque não tem como uma Selic de 15% não bater na economia real. Vai bater. Né? Isso já está mostrando, inclusive o BC coloca também na ata, que ele não sabe se não está batendo porque a política monetária ela subiu os juros muito rápido e de forma intensa. Então ele não sabe se não está batendo por conta da defasagem. E, de novo, se você está falando que subiu muito rápido e não sabe se foi isso, precisava dar 0,25? Não precisava. Aí ele justifica o quê? A desancoragem das expectativas. Então, eu acho que a gente está caminhando para um cenário muito perigoso e que pode fazer com que o Banco Central volte a ter aqueles problemas de comunicação, né? Onde você tem um dirigente falando uma coisa, a ata diz outra, e os números reais, né, tanto de atividade como inflação, podem estar sinalizando também um outro cenário complicado.
Boa. Cara, eu também, assim, eu fico penando aqui, eu também acho que dificilmente esses juros de 15 não vai, em algum momento, começar a bater na atividade. E aí acho que parece o pior cenário possível para a Bolsa, né? A gente tem os juros de 15 com a atividade caindo. Cara, mas sabe o que é interessante? Tem um Desculpa, ponto também, fala aí. desculpa, Fernando. Que Imagina. na verdade, assim, eu acho que essa questão que está acontecendo entre o governo e a Câmara, ela abre um precedente para dar ênfase no capital político que o governo vem perdendo, né? E isso vai entrar como um trigger para 2026. A gente pega como referência que a gente vem falando bastante, né, o Fernando, do Banco do Brasil, né, que está ali numa região que, na minha opinião, só para entrar ali no ativo, né, que ali na casa dos R$19 já começa a ficar bem interessante. Então, eu acho que assim, a gente vai começar a observar, e a gente precisava desse movimento de realização, né, porque a gente veio de uma narrativa de tarifas, uma narrativa de guerra, que a gente ficava naquela dúvida se ia escalar ou não ia escalar, e agora já está falando de corte de juros lá fora. E aí, vinculando isso com o interno, eu penso que você tem a questão do fiscal lá fora também, que vai impactar no DXY, que eu acho que é o atual o ponto ali de referência que a gente tem para essa diversificação de fluxo que está vindo para o emergente. Inclusive, foi o próprio fluxo gringo que fez esse movimento de alta aí pelo setor financeiro na nossa bolsa, só que a gente precisava de um movimento de realização. Então, eu acho que essas narrativas vão começar a ser fomentadas novamente, vai entrar no radar, porque o mercado precisa de uma narrativa para fazer preço, para começar a introduzir ali o trade de 2026. Então, é até legal a gente ficar pensando nisso, né? O que vai estar barato para a gente conseguir capturar aí esse movimento que, de repente, pode acontecer. Mas eu acho que, no atual momento, a gente vai passar por um ciclo aí de realização ou de lateralização. Inclusive, eu vi até o áudio que você comentou, né, Fernando, hoje lá na comunidade, né? Que existe um momento de você estar ali buscando aquele trade que vai performar bem, existe um momento também de você tirar o pé e ficar mais quieto, observando, estudando, né? E eu acho que a gente está nesse momento, acho que está no momento agora de observar o que vai realmente ser o ponto ali para fazer preço. Perfeito, Lucas. Isso é muito importante, cara, porque, assim, a gente fala com cliente aqui do TC o tempo inteiro, né? A gente mercado o tempo inteiro. E até quem trabalha, né? O Alex deve conhecer vários de buy side aí também, que são assim, o pessoal sempre quer clicar alguma coisa, assim, quer ter posição naquilo. Às vezes é um gestor macro, ele tá com 40 trades de moeda, tem que ter alguma coisa rodando. Sim. Às vezes não tem ideia. Às vezes você tem que olhar, esperar um pouco, né? E chegou num momento, assim, eu sei que é repetitivo falar isso. O S&P tá caro. A mesma coisa de sempre, tudo bem. Voltou pro topo histórico o S&P. Esse é o ponto. A gente até comprou, etc. Mas voltou pro topo histórico. Todo mundo já sabe que as tarifas estão desescalando. Nem sei se vai voltar a ter um ruído ou não, né? Enfim, pode ter algum momento na briga com a China de novo, enfim, realizar, mas nem falo disso. Todo mundo sabe que tarifa desescalou. Sim, a inflação lá fora não subiu e provavelmente não vai dar aquele spike, né, que outra hora o Fed imaginou. Até o JP já sinalizou isso, pode vir corte. Mas o ponto é que já voltou a antecipar isso, né? O S&P já voltou para, tá o quê? 21 vezes? Que é 21,5, 22? Deve estar isso de novo, né? Já tá 22 vezes, né? Não é assim, agora vai cair, não é isso. Mas, assim, lá fora, de novo, ficou mais apertado. Aqui no Brasil, é chato quando a gente fala isso, que muita gente tem dificuldade de absorver isso. Não tá barato, muita coisa. Na verdade, tem muita coisa de graça, mas o que tá de graça aqui é boring, né? Ninguém quer comprar. E parece que não vai subir nunca, né? Tem várias. Assim, eu vou listar algumas aqui no Brasil que estão uma aberração. Mesmo quando eu digo que tem coisa cara aqui, né? Ó, que tá aberração no Brasil. Uma que o Márcio tá falando direto. Uzi Minas. Cara, a Uzi Minas, eu até mandei um gráfico para ele. Não vou botar o gráfico agora aqui não, mas é fácil de mostrar. A Uzi Minas está no mesmo preço do low do Covid, sendo que ela tem 2 bi a menos de EV. Quer dizer que ela tem 2 bi a menos de dívida do que o low do Covid. Então, assim, esse cap dela hoje quer dizer que vale muito mais do que valia naquela época, né? Que, assim, é muito mais barato, porque não tem a dívida embaixo, né? E por que tá assim, a Uzi Minas cagou tudo? Não, é porque o aço não para de cair, né? Então, quando é que a Uzi Minas vai subir? Quando o aço subir. Agora eu pergunto, Alex, quando é que o aço vai subir? Eu não sei. Eu não sei, eu acho que ninguém sabe, né? Talvez caia mais, não para de cair. E as tarifas fizeram cair um pouco mais ainda, né? Então, assim, o Uzi Minas é um ativo de graça, mas você imagina, parecia de graça 4,5, tá 4 agora. Mas, assim, tem muita coisa. Suzano, falei que citar várias, Suzano, Klabin.
Cara, a própria Vale já está colocando um duration eterno de minério a $80, né? Lembrando que a Vale, ela acaba de pagar os passivos de Brumadinho e... Qual que é o nome do outro? Brumadinho Mariana? e Mariana, isso, e Mariana em ano que vem. Então, a partir de 27, a geração de caixa da Vale aumenta em 40%, porque não vai ter essa saída de passivo, né? Então, vai ficar com uns 14, 15% de free cash flow yield com o minério do preço que está, que é $90, né? Então, tem muita coisa barata, só que as coisas de baratas, se vocês verem, é tudo que está underperformando, né? É tudo que tem que comprar. Aí, se vocês forem ver vídeo de gestor, o cara de FIA, e falando, a maioria, né? A maioria, não todos. A maioria tá falando aquele papelzinho que tá 15 vezes lucro. Que, cara, vamos lá, você vai comprar a Renner a 15 vezes lucro no Brasil? Eu não gosto. Eu prefiro comprar Meta lá fora, eu prefiro comprar uma Amazon lá fora. A própria C&A que eu tive aqui, o Kevin já teve, a gente se arrepende de não ter carregado mais, né? Eu não compraria C&A agora, não sei o Kevin, eu não compraria C&A agora. Tá nos quase R$ 20, né? Uns 14, 15 lucro também. Pode mais, mas assim, você está comprando uma empresa 15 lucro no Brasil, partindo do princípio que ela vai crescer 2 dígitos altos todos os anos, num setor que não cresce assim todos os anos. E eu volto para um ponto que o Kevin falou, que é importante, que ele falou que uma hora o juro tem que fazer efeito na economia, né? E aqui a gente está nessa dicotomia, que no fim a economia sempre surpreende. E, cara, tem uma equação aqui que a gente não pode subestimar, que tem muito gasto do governo, a gente sabe, e muito crédito. Assim, é programa social, o consignado novo, etc. Não é que, eu nem estou falando que isso tem impacto na inflação, mas é mais dinheiro circulando, né? Que assim, você aumenta o juros no Fed para 10%, cara, você vai quebrar a economia, porque todo mundo ali tem acesso a crédito. Aqui no Brasil, você pega, sei lá, eu estou chutando, né? 60% da população não afeta em nada a vida dos caras. O cara não está financiando imóvel, não está financiando carro, não está financiando nada. O cara às vezes nem tem nome limpo, né? Então, o canal do crédito no Brasil, ele é muito mais limitado nesse efeito de combate à inflação do que em outros países, né? E aqui o governo o tempo inteiro estimulando, né? Minha Casa Minha Vida, etc., construção para cá, para lá. Então acaba que esse PIB do Brasil doméstico também está muito forte por conta disso, né? Senão já teria caído mais, obviamente teria caído mais. E isso também explica, de certa forma, essas ações estarem crescendo tanto, né? Cara, essas construtoras, um pouco do varejo também, eventualmente vai ter um desmame disso. E eu acho que vai ter desmame disso enquanto o juro cai, por incrível que pareça, né? E quando a gente olha, só para terminar essa parte de screaming, né? Tem coisas baratas, mas você vai se entupir de coisas baratas que não sobem, que nem louco? Você pode fazer, né? Mas tem que ficar um pouco atento ao momento. Ninguém quer comprar aquilo, assim, fazer uma carteira de um basket inteiro que vai cair por 6 meses, né? Enfim, então eu acho que está nesse momento de ter um pouco mais de parcimônia, analisar, não ter fomo para comprar os papéis. E tem um trade só que eu acho que faz muito sentido para a eleição, que é o que o Lucas falou, né? Que é o Banco do Brasil, que está ficando nessa janela legal. Olha, Boa. eu acho que no atual momento, o que vai fazer, de repente, trigger para a Bolsa andar, a gente, pelo menos nesse ponto, acho que é unânime, é corte de juros, né? Só que você tem uma visão de, sei lá, curto prazo, até porque a ata, né, acabou sendo divulgado ontem, de que talvez o Banco Central não corte juros, tá? Mas só para efeito até de exercício, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Ele falou na ata, Alex, que os juros deveria permanecer elevado por alguns trimestres, né? Por bastante tempo, né? Mas que olha, aí, só pelo fato dele ter colocado trimestres, o mercado já entende que, pô, beleza, pelo menos 2, porque tá no plural, então seria só ano que vem, né? Mas, ó, eu vou fazer um exercício aqui com vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Esse modelo que eu tenho aqui, cara, esse modelo, ele é do dia 3 de abril, ou seja, um dia depois lá do Liberation Day. Nesse modelo, olha só, e aí quem puder, me ajuda com o preço do dólar no dia 3 de abril e do Brent. Eu não tenho aqui, mas é só para efeito, né, de racional aqui, ó. Esse modelo que eu recebi é de um grande banco, tá? Eu não posso citar, infelizmente, porque a pessoa pediu para eu não citar, mas é de um grande banco. O modelo desse banco para a inflação de 2026 era a seguinte, tá?
primeiro TRI de 2026, 3,75, tá? Segundo TRI de 2026, 3,88. Terceiro TRI de 2026, 3,59. Esse que é o horizonte relevante do Banco Central. Por enquanto ainda é o terceiro TRI. 3,59. Sendo que no relatório, no último relatório trimestral de inflação, que agora passou a ser chamado de relatório de política monetária, estava em 3,9. O Banco Central já atualizou para 3,6. Só que quanto está no Boletim Focus? 4,5. Eu olhei 4,5. aqui para você, 5,63, tá? O dólar em 3 de abril. 5,63. E o Brent, você tem aí, Kevin? Brent eu pego aqui. Isso é só para a gente tentar chegar numa visão de como o Banco Central ele não vai poder atuar nessa frequência de dados loucos, né? E tanto... mas é uma guerra. 70 dólares. Quanto que era? 70 dólares. Ou seja, nós estamos abaixo, inclusive, do que era o Liberation Day. Então, assim, se você está falando que esse modelo, naquele momento, rodava um terceiro trimestre de IPCA a 3,59, e o cara está respondendo no Boletim Focus a 4,5, esse dessa semana, a 4,5, cara, o cara está colocando praticamente aí 100 bases de prêmio de expectativa. Ele está falando, cara, olhando para esse fiscal... pelos meus modelos aqui, e nós já colhemos dados benéficos tanto de IGPs como de IPCA. De dia 2, 3 de abril para cá, nós tivemos dados melhores, inclusive de inflação. Então, tanto é que o Banco Central ele revisou esse 3,9 para 3,6 agora na ata. Então, por que eu fiz essa explanação? Porque o que a gente tem que pensar, né? Se o mercado só vai melhorar se você vai cortar juros, e você tem uma visão de que talvez a gente não corte juros se a gente for olhar para a ata, e se você for olhar para os dados, vai cortar antes talvez do que a galera imagina, eu acho que em algum momento o mercado vai tradear, por exemplo, a níveis de preço que você não vai cortar juros, só que você tem que ter uma visão para isso ser atrativo de que vai cortar. Essa é a minha visão. Tá? Eu acho que em algum momento o Banco Central não vai poder ficar batendo na tecla de que vai estar olhando para a expectativa de inflação futura, porque o canal de transmissão está obstruído, isso vai subir os juros neutros, isso vai tirar a potência da política monetária. Por que eu falo isso? Porque, cara, quem sabe o quão é pesado um juros a 15%, a 14% já é pesado. A 15% sabe que você não vai conseguir, cara, não colher dados mais benéficos de inflação e desaceleração. E eu acho que o Galípolo ele não vai aguentar a pressão de um governo batendo, não só o governo, tá? Eu digo também o setor como um todo, empresarial, batendo que a inflação está cedendo, que a atividade está cedendo, e ele vai estar falando de canal de transmissão de política monetária obstruído. Porque eu acho que isso não talvez, prudente, cara. Não é vamos dizer assim, um dos pilares para você dar tanto peso numa condição de política monetária. Então, o que eu acho? Em algum momento, por exemplo, a gente vai ter algumas ações caindo a um cenário de que você não vai cortar juros. Só que você tem que ter a convicção de que esse juros vai cortar. Aí eu acho que vale a pena você, de repente, fazer essa alocação, ou seja, encarteirar determinados ativos que podem responder, por exemplo, a esse corte de juros. Alex, quais são esses papéis? Não sei, tá? O Max e o Kevin aí, né? Eu trabalho mais o racional, né? Eu não sou muito dos nomes, né? De quem seria ali os cavalos que poderiam surfar esse cenário. Mas eu acho que a gente tem que ter... foi a mesma coisa, o que eu estou querendo trazer, é o mesmo racional, Fernando, de quando a gente falou do S&P a 4.800. Quando a gente falou do S&P a 4.800, você estava falando de uma queda de 20% que você já estaria tradando uma recessão. Só que nos Estados Unidos você não estava tradando uma recessão. Então, vale a pena você se antecipar, de repente, a um cenário exagerado? Vale. Do mesmo jeito que eu estou falando que vale a pena antecipar um cenário de uma Selic mais alta por um período mais prolongado. Eu vejo esse bastante prolongado por 5 meses. Alex, você tá louco? Eu acho que não vai conseguir segurar tanto tempo.
Até porque eu acho que o cara que está... Você acha que em 5 meses o Banco Central já vai ter que começar a falar de corte de juros, tipo, final desse ano? Talvez não o Banco Central, mas o mercado vai massacrar ele no sentido de cortar juros, porque você já vai ter dados, até olhando até para a defasagem, já bem melhores de inflação e como você tem hoje, Entendi. entendeu, o Kevin? Você acha que... Porque, assim, acho que esse negócio do Banco Central precisar derrubar juros, né, vai ser o grande tema de 2026. Ele vai ter pressão política e a gente sabe que o Galípolo pode, de alguma forma, ceder. Você acha que, de repente, ele pode pensar em algum modelo de apertar crédito ou economia por alguma outra ponta que abra espaço para ele cortar juros, Alex? Tipo, sei lá, muda a Basileia para mudar crédito, para diminuir crédito, e aí isso abre espaço para derrubar juros, enfim, ele pode fazer alguma coisa ali que abre espaço para ele derrubar juros, apertando a economia de algum outro lado? Não, mas eu acho que, assim, não é que ele vai, de repente, se curvar a uma vontade política e cortar juros. Eu acho que ele vai ter que acabar cortando, porque esse pilar que ele está ancorando a condução da política monetária em cima de expectativa, eu acho que ele não é forte. Eu acho que a gente vai acabar vendo um Galípolo se sentindo pressionado a cortar, porque os dados vão desacelerar, a atividade vai desacelerar, acho que a inflação vai desacelerar. E eu acho que assim... Vai pedir corte. E eu acho que assim, se você for pensar, então, em uma maneira de desobstruir o canal, né, de transmissão de política monetária, só para quem está nos assistindo entender, né? O que seria esse canal de transmissão de política monetária obstruído? É um acelerando, outro pisando no freio. Ou seja, é o Banco Central subindo os juros para conter justamente a atividade quente, né? A atividade aquecida, enquanto que o Banco Central abre, né, caminhos para estimular a economia. Então, é um pisando no acelerador e o outro pisando no freio. É isso que a gente está falando de canal de transmissão de repente liberado para a política monetária fazer o efeito. Então, acho que assim, os dados vão desacelerar. E acho que a pressão vai vir justamente por conta disso, porque a visão que eu tenho é que hoje ele está alicerçando nas expectativas. Na balança de risco, Kevin, ele coloca o principal ponto para um corte de juros, uma desaceleração maior do que o projetado, não só pelo Banco Central, mas também ali pelo mercado. É o primeiro item da balança baixista que ele coloca ali na balança de risco. Então, acho que se você está falando em defasagem e você está enxergando que você subiu muito rápido e de forma muito intensa, você vai ter aí esse delayzinho para isso bater. Só que a gente já está colhendo números benéficos para a inflação. Pô, IGPs, o último que eu vi aí, teve um recuo significativo em relação ao mês anterior. Amanhã tem IPCA 15. Eu tenho uma expectativa de que o IPCA 15 também venha com uma desaceleração. Então, acho que vai ser difícil você sustentar esse longo período de taxa mantida em um patamar mais alto, porque a expectativa está desancorada. A expectativa, se você tiver esse ruído fiscal, não vai melhorar. Só que e aí? Né? Você vai ficar olhando para a expectativa ou você vai olhar aqui para os números mais fracos? Porque se você estivesse olhando justamente para esse canal obstruído e você está falando que esse canal é realmente por conta do crédito, sobe o compulsório. Não é o 0,25 que vai fazer com que, de repente, você tenha esse canal livre. Se você está falando que é crédito, sobe o compulsório. Você tem essa ferramenta na mão. Agora, quem vai querer falar que vai subir compulsório já com uma Selic a 14,75? O cara vai comprar uma briga, não só com o governo, né, mas também com todo o setor bancário, com todo o setor empresarial. Né? Então, acho que assim, meios para você conter um avanço do crédito, você tem. Não necessariamente você tem que esmagar a economia mantendo esses juros a 15%, varando aí 26% e tudo mais, entendeu? É que você comentou do dólar. O dólar no segundo semestre ele tem aquele período que é sazonal, que tem saída de fluxo.
o dólar nesse patamar fica bem assim tranquilo em relação a essa questão da política monetária, né? Você acha que tem algum trigger que pode mudar um pouquinho essa questão? Porque lá fora a gente tem o DXY bem ofertado, né? Quanto que o dólar pesa nessa decisão aí do Banco Central, de repente, para ele não conseguir baixar os juros, uma vez que o dólar está bem ofertado e ele tem espaço para uma realização? Cara, olha, quando eu olho pro dólar, eu não esqueço da live que a gente fez, né? O Fernando fez com o Lucas de Aragão, da Arco, e aquilo para mim foi um divisor no que eu entendia como termômetro, não só para o ambiente político, mas também quando a gente fala de condução de política monetária. O Fernando perguntou pro Lucas, quem não assistiu, vale a pena visitar a live. O Fernando perguntou pro Lucas se esse dólar acima de 6,20, 6,15, eu não lembro qual foi o preço, mas estava alto, não ia incomodar o governo, né? E o Lucas foi muito claro, ele falou, cara, o que incomoda o governo é o empresariado. Se o empresariado não reclamar do câmbio, né, ele não vai ali, de repente, se sentir incomodado. E a gente percebe que quando o governo começou a ter algumas críticas justamente do setor empresarial, ele já começa a sentir muito mais do que o câmbio. É claro que o câmbio preocupa pelo lado da inflação, mas a gente tem que pensar o seguinte, a gente já está em 15%. Né? A gente já teve uma situação onde a Selic estava bem menor, você teve um câmbio mais alto e, de repente, o repasse não veio na mesma intensidade que a gente poderia estar comentando aqui agora. Então, acho que o repasse do câmbio numa eventual alta, eu acho que é um pouco limitado até pela taxa que já está, 15%. Tá? Eu acho que não tem muito aí o que contaminar. Tem muito mais potencial para contaminar, de repente, o ambiente, e aí eu falo não só econômico, mas também político, a insatisfação do setor, e aí o setor produtivo, eu digo, com uma Selic a 15. Eu acho que isso tem um poder de minar muito o governo. Uma coisa que me chama a atenção, e aí eu não sei se para o Kevin e para o Fernando também eles perceberam isso, uma coisa que me chama a atenção, inclusive foi noticiado hoje, é que o governo tentou trabalhar um aumento da liberação das emendas de ontem para hoje. E a votação sobre a derrubada do IOF, ela avançou como se não houvesse amanhã. Então, você percebe que as emendas já não estão sendo, de repente, o ponto forte do governo para buscar articulação política. Eu tenho uma visão muito mais clara de que, no atual momento, o Congresso está muito mais preocupado em, de repente, não mostrar, né, que está sendo complacente com o aumento de impostos, do que tentar ajudar o governo na medida que vai liberando as emendas. Eu achei isso curioso. E por isso que eu acho que assim, a situação do governo ela vai se deteriorando, né, a cada dia, e fica muito difícil a gente pensar que o atual governo ele vai para 2026 com uma base fortalecida. Acho pouco provável. Tá? Se a gente for pensar que nenhum governo se sustenta com uma popularidade em 20%, né, quando a Dilma acabou sendo retirada do seu cargo, a popularidade dela tinha caído de 20%. A do Lula hoje está quanto? Você entendeu? Não são números animadores. E se você for pensar que, olhando para frente, com uma Selic a 15, com uma atividade que pode desacelerar, com um câmbio que, eventualmente, no segundo semestre, você tem aquela sazonalidade de remessa e tudo mais, também pode, né, passar aquela percepção de que o dólar está subindo, o Selic subindo. Então, assim, não é uma combinação perfeita, né, para o governo daqui para frente, e ainda mais para a reta final do ano. Deixa eu pensar Pode falar, não, a simulação que eu vi ali da parte do governo ali, ele só ganharia ali se fosse o filho do Bolsonaro, né? A esposa e o Tarcísio, e provavelmente ele ia perder. Mas pode falar aí, Fernando. Boa. Não, aproveitar esse comentário do Alex e fazer uma provocação aqui antes da gente ir para os papéis. Tem esse contexto, né? Eu concordo. O governo está ficando, abre aspas, amassado, né? E fica aquela pergunta, tá? Nesse cenário em que o governo tem uma meta fiscal, um arcabouço para cumprir,
né? Seja mudando a meta, tirando algo do arcabouço, ou aumentando o gasto, ou cortando ou aumentando receita ou cortando gasto, né? Alguma coisa ele tem que fazer, né? São as 4 possibilidades, né? Ou ele muda a meta, ou ele tira algo do arcabouço, ou ele aumenta a receita, ou ele corta gasto. Só pode ser essas 4. Uma das 4 tem que ser feita, né? E aumentar gasto não está indo. A pressão está sendo grande. Cortar gastos, aparentemente, eles não vão fazer. Você também não acha, Alex, que de repente, assim, é que a gente tem um delta até a eleição, né? A gente tem 1 ano e meio até lá, vamos dizer 1 ano, até ficar assim, 100% utópico, talvez. Acho que 1 ano é plausível para isso. A gente tem esse delta de 12 meses. Por mais que assim, eu acho que todo mundo vai pensar igual você falou, a Selic tem que cair ano que vem. Assim, é difícil sustentar isso, a não ser que a inflação suba descontroladamente, né? E, enfim, não é o cenário base de ninguém, não faz muito sentido. Você não, vai que o governo, nesse contexto, né, aumente Bolsa Família, nesse ambiente já estressado, de, enfim, não cumprir a meta fiscal, etc. Pelo menos, nesse delta de tempo, né, o mercado poderia estressar bem a curva. Essa que é a forma do mercado punir, né, uma atitude ruim. Você tem alguma visão alternativa para isso? O que viria como oportunidade para comprar, né? Porque, obviamente, né, se o governo faz uma grande besteira pré-eleição, isso só sacramenta que eles vão sair, acaba virando uma janela boa, né? Como é que você vê essa possibilidade aí? Olha, Fernando, cara, é bem complicado. Das possibilidades que você colocou, eu acho que o governo hoje está encurralado. Ele vai ter que acabar cortando na carne. Eu não consigo enxergar um Congresso apoiando, eu não consigo enxergar uma movimentação diferente do que a gente está vendo agora, que é um Congresso espremendo o governo para cortar gastos. Pode até ser que não entregue grandes gastos, grande corte de gastos, entendeu? Você Mas acha que corta gasto, então? eu acho que não vai ser grande números fantásticos, tá? Mas vai ser sempre aquele número para estar cumprindo a peça fiscal, a regra fiscal. Boa. Eu espero que não seja gasto tributário, né? Que é a única coisa que eles falam, né? A gente vai cortar gasto, que tributário. No fim, é aumentar imposto, né? O Haddad adora falar disso agora, virou o discurso principal. A gente pode ir pra pergunta? Tranquilo? Bora? Bora. Bernardo mandou uma boa ali. Se vai Qual? faltar papel. Faltar papel. Só vai faltar meme coin, foi a minha resposta. Cara, um negócio legal de olhar, o Fernando tá falando de múltiplo, né? E é isso, assim, você olha a bolsa lá fora, tá negociando a 22 vezes lucro, que é caro, acho que especialmente caro, é um prêmio que não deveria ter para os Estados Unidos agora, mas tem, não dá para ficar batendo de frente. Mas se você olha, por exemplo, as Mag 7, né? Eu olhei esses dias o múltiplo delas. Então, se você pegar a média ali, elas negociam em média 25 vezes lucro, com mais ou menos 10% de crescimento histórico aqui. Que isso inclui o Tesla, que distorce um pouco, né? Mas, assim, é caro, tá? Não é absurdamente caro, mas negociar 25 vezes lucro para um crescimento de 10 ao ano é caro. E aí, se você para e pensa, esse múltiplo ele sempre está atrelado a crescimento, né? Porque o que é uma empresa, por exemplo, negociar 6 vezes lucro no Brasil hoje? Basicamente significa que tudo mais constante, em 6 anos, né, a empresa geraria ali de retorno para o acionista, via lucro, o que você está pagando hoje. Então, você levaria 6 anos ali para se pagar. Cara, em 5, 6 anos, uma Selic a 15, dobra o teu capital. É mais ou menos isso, né? Então, 5 a 6 anos, você dobra o capital com uma Selic a 15. Então, assim, pensar que comprar uma empresa 6 vezes lucro hoje não é uma puta pichincha no Brasil, a não ser que você bote esse crescimento para frente. Então, o que você tem que estar olhando agora é justamente isso, cara. Eu acho que são as teses que têm múltiplos bons que vão crescer. Porque no momento que essa Selic começar a virar, esse crescimento da empresa, teoricamente, deveria melhorar, deveria crescer ainda mais, e aí o múltiplo vai esticar. Então, assim, eu acho que esses são os cases para a gente ficar de olho. E aí pegar uma empresa, por exemplo, que tem múltiplo baixo, mas que está com problema no balanço, ou que vai sofrer ainda mais com esses juros a 15 nos próximos meses, sei lá o quanto que essa empresa diminui de tamanho, se passa por um problema, se esses juros continuam a 15 por mais um ano, entendeu?
começa a ficar ruim. Ou pegar essas empresas, igual o Fernando estava falando, uma Renner que está 15 vezes lucro, entendeu? Já é mais puxado. A C&A, por exemplo, cara, também não compraria agora, mas assim, 10 vezes lucro para 2026 ela tá. E eu acho que quando a Selic começar a cair, quando começar a entrar um cenário de bull market Brasil, ela vai acelerar bastante o prédio. Ela tem condições. Então, assim, eu ainda acho que vai ser aquela empresa queridinha que vai ficar esticada, mas é perigoso, né? Se começa a olhar essas empresas, é perigoso começar a olhar para a bolsa agora e comprar. As construtoras que o Fernando falou também, cara, é outro case que, para mim aqui, eu já estou com a cabeça de short para elas, né? Porque eu acho que é um case aí que dá para começar a olhar para short. Acho também que é um setor cíclico e também acho, igual o Fernando, assim, que a gente pode entrar nesse cenário de repente, uma Selic começar a cair e o ciclo dessas empresas já começar a virar. Então, é um setor que eu também estou olhando aí para short. Tá difícil Bolsa Brasil, cara. Você falou de construtora, né, para short. Construtoras, eu acho que... É subsidiado, né? Não tem tanto a ver com crédito, com a Selic, né? Pega Minha Casa Minha Vida, né? Se acabou Minha Casa Minha Vida, porra. Essas empresas tá dando certo, né? Tá dando certo. É igual o Cogna e o Duque na época do FIES a infinito, né? Era lindo se você mantivesse o FIES infinito para sempre, né? Mas não é sustentável. O Minha Casa Minha Vida... Cara, mas assim, se você falar com o analista de buy-side sobre isso, ele vai falar que tem que manter, né? Porque tem déficit populacional do Brasil. Sim. Porra, aqui é Brasil emergente, irmão. Sempre vai ter déficit residencial. Isso não vai mudar. Daqui a 50 anos vai ter, né? Por isso tem favela aqui, é um país emergente. Mas não é por isso que o Minha Casa Minha Vida tem que crescer X% ao ano, né? Com juros subsidiados. Uma hora isso vai sair, né, Kevin? E essas empresas vai sair, é insustentável. Se você olhar assim, é para onde todo mundo está correndo. Se você pegar, por exemplo, a Tecnisa, que sempre historicamente foi uma empresa que focou em alta renda. Hoje os caras estão fazendo Minha Casa Minha Vida, entendeu? Eles estão indo para aí, porque é onde está dando retorno. E é engraçado que, assim, a gente fala isso... Os analistas mais novos, principalmente, eles não conseguem botar isso na cabeça, né? Mas é só olhar para o PT, os outros governos, né? Fizeram com caminhão isso. Caminhão estourou, todo mundo virou caminhoneiro, porque subsidiaram o crédito para caminhão. Não merda. A greve dos caminhoneiros foi um reflexo disso, e todo mundo quebrou. Aquela galera toda quebrou. Aí virou cooperativa, né? E várias cresceram, porque os caminhoneiros quebraram, compraram um caminhão barato, etc. Aconteceu com o FIES. O FIES é um exemplo disso, como a gente falou, né? E vai acontecer com Minha Casa Minha Vida, é óbvio que vai acontecer. Vai entrar o Tarcísio ano que vem, ou se entrar o Tarcísio, né? Ou outro presidente, eles vão ter que tirar um pouco disso, no mínimo, né? E aí a gente vai... E o que é pior é o ciclo, né? Porque imagina, você falou que empresas que eram de alta renda estão indo para baixa renda. E as de baixa renda estão expandindo. A empresa cresce pra cacete, né? Para ter oferta para essa demanda. E essa demanda vai cair, ou se deixar de crescer só, né? O que acontece? Você tem um excesso de oferta. Então, assim, é cíclico, né? Isso é um fato. E todo mundo hoje tem os múltiplos dessas empresas crescendo para sempre. Múltiplo não, né? O resultado crescendo para sempre. Isso não vai acontecer. Então tem que tomar cuidado. Exato. Perguntas, turma? Eu anotei algumas aqui. Posso falar? Perguntaram de use mínimas. Esse nome nunca foi tão atual. O papel não sai da mínima. Você comentou de Uzi Minas e Vale, cara. Mínima. A Vale, pra mim, eu acho que vai escorregar e vai vencer aquele suporte do semanal lá, hein? Vai ter aqueles 43 ali. Você olha o semanal, tá num canal corretivo, cara. E você não tem trigger pra fazer um movimento inverso ali do minério. Pra mim, o minério também tem chão pra escorregar. Você acha que o minério vai pra onde? Uns 90 ali? Tá 90 agora, não tá? Eu tô falando besteira. Tem um suporte, eu acho que é o 85, se eu não me engano. Tem um suportezinho ali no diário. Agora de cabeça também. E tá quanto agora o minério? Quanto que tá, Kevin? Dá uma olhada. Pra mim, a Vale bate ali aquele suporte. Tá quase lá. Tá 94, 95, 93. Cara, o fogo é que, tipo assim, você olha, minério tá nesse preço aí tem o quê? 2 anos? E Vale não para de cair, né? Então. Ele oscila, né? Esse preço... Tá 90, 100, assim, né? Sim, quando ele repica, Vale dá um espasmo para cima, né?
O bom da Vale só que vai diminuindo, né, esse preço dela, porque ela sempre vai pagar dividendo. Agora está um pouco menor por conta dos passivos, né, que subiram esse ano no próximo. Mas, assim, com esse minério não fica atrativo o Vale, né? Se você fizer uma conta com minério 120, ela tá de graça, né? Mas esse minério vai ficar 120 por mais de um ano? Ninguém tem isso na conta, né? E a uso mínimas que perguntaram, uso mínimas é uma piada, né, gente? Porque o papel tá na mínima. Tá de graça, cara. Foi o que a gente falou no começo, né? Tá valendo a mesma coisa do Crash Covid, sendo que tem 2 bi a menos de dívida. Mas o aço não para de cair. Aí eu até perguntei pro Aletsky brincando, quando é que o aço sobe? Aí é só comprar os em Minas. Se alguém souber isso, pode raspar os em Minas e vai ficar rico. E a questão das tarifas fizeram com que o aço caísse mais um pouco aqui ainda, né? Pode voltar, enfim, a subir de novo, um pouco a atividade mais alta, né? Mas no fim, o maior trigger para o aço subir é a China voltar a demandar mais aço, né? Porque a China exporta aço para o mundo inteiro e deflaciona o aço no mundo inteiro. Todo o país quase já tributou o aço chinês, né? Ninguém aguenta mais o aço chinês. E mesmo assim, o preço não para de cair. Então, se por acaso o real estate da China subir, né, eles vão demandar mais aço, né, para a construção civil e vão exportar menos. Aí o preço do aço no mundo vai subir. Quando vai ser isso, eu não sei. Tem as teorias também que falam que a Índia vai ser a nova China, né, não sei o quê. Eu não sei opinar sobre isso. Mas que tá barato Uns os 10 Minas, anos. tá. Que tá barato, tá, cara. Assim, bem barato mesmo os Minas. Dá pra ficar no radar. E tem que tomar cuidado, né? Que a faca caindo, assim, você nunca sabe onde pode parar, mas que tá barato, ela tá. E não tá com uma situação ruim, né? De estrutura de capital. Deixa eu ver. O Rodrigo perguntou: e BB Seguridade? Cara, ver a seguridade. Até o Uri que falou comigo dela hoje. Eu não olhei ela em específico. Eu olhei por alto só. Você já olhou, Kevin, recentemente? Não, né? Não, BB Seguridade não, cara. Acho que, assim, puxando, assim, desse setor, o que você tá de olho, para mim, é o melhor, Banco do Brasil, cara. Eu prefiro. É o que parece que vai ser o case. Porque é aquele negócio, né? A 19 tá o quê? 0,5, 0,6 book? A R$19 é por 19, aí, né? a 19 vai estar 0,55 por aí, cara. Deve ser. Não, é quase, 0,6 abaixo, assim, 0,6 para É, baixo. acho que a mínima de todos os tempos do Banco do Brasil em múltiplo é isso, né? 0,55 book. Eu acho que foi Assim, isso em 2015, na Dilma. pô, comprar Banco do Brasil, teoricamente, né, a um preço Dilma, para o que o banco é hoje, para o que entrega, parece muito barato, né? E vira um player muito bom de eleição, porque daí se você tem uma virada na eleição ano que vem, o papel explode. Então, cara, Banco do Brasil nesse nível de preço, assim, é que está sem momento nenhum, né? E eu também estou de olho porque, assim, eu acho que é uma pegada bem do que o Fernando fala, assim, é um case que se você comprar, sei lá, R$20 aqui, você vai ter praticamente muito pouco a perder, muito difícil aqui de perder dinheiro. Você não vai ter o melhor retorno, né? Tipo, assim, ano que vem juros vêm para 12, 10, muita coisa vai triplicar, né? E Banco do Brasil não. Só que, cara, é aquele case, você não vai explodir de ganhar dinheiro, não, de repente aqui não vai dobrar, mas você tem muito pouco a perder na mesa comprando a R$20, entendeu? Então, para esse setor financeiras como um todo, cara, acho que Banco do Brasil é o que eu tô mais de olho. Assim, tem um case que eu gosto, que acho que é mais crescimento, que é Inter, que eu acho que o mercado dá pouco valor assim para o potencial do Inter nessa expansão que eles querem fazer para fora do país, né? O Inter explodiu no Brasil, é um baita case e eles estão querendo fazer agora esse mesmo case levar para fora do Brasil, né? Então, eu acho que o mercado bota muito pouco disso no preço e pode ser um case aí que num cenário bull market suba muito. Então, Inter e Banco do Brasil, acho que de financeiras é o que vale ficar de olho. Boa. Banco do Brasil, concordo completamente, né? E assim, é que o Kevin gosta daquelas porradas malucas, né? Mas se você parar para pensar que você tem 40, 60 para ganhar em um ano no Banco do Brasil, é muita coisa, né? Não Muita é coisa, o, muita não é o coisa. 2, 3 vezes, né, de um high beta, mas é bastante coisa, né? E tem aquela coisa, né? Assim, se o downside, entre aspas, é menor, você pode ter uma mão maior, né?
Aproveitando de Banco do Brasil, você consegue ver gráfico agora, Lucas, aí? Não, mas eu tenho mais ou menos assim, de cabeça ali, eu sei que no semanal. Memória fotográfica. Não, no semanal ali, eu sei que ele tá próximo do 19. Falta acho que 5% para bater ali, o curto prazo dele, 19 que você acha que é o ponto? Pra mim é 19, cara. Aquele movimento que aconteceu depois do resultado ali, né? Você olha o semanal, aquela barra de ignição ali, cara, 100% é 19. Aí tem que observar se ele vai segurar, se ele vai dar um repiquezinho, mas se escorregar um pouquinho, é bom você entrar com uma mão, né? Tentar adicionar para não passar um pouco calor, né? Mas isso aqui é mais uns 5%, né? Deve ser, né? 5,5%, 5%. É um pivô de baixo aí, né? Esse fundinho vai para lá. Virou o novo Bradesco, igual o Alex fala, né? O Bradesco foi e o Banco do Brasil ficou. Legal, é cíclico. E eu tive já tive mais de um feedback de uma coisa, tá? É importante dizer. Não foi a gestão do PT que fez o Banco do Brasil se dar mal, tá? Pode até discutir que, de repente, pode ter dado um pouco mais de crédito que devia, talvez, mas no fim foi o agro mesmo, tá? O agro piorou muito, o agro teve muita RJ, teve um facilitador de RJs no agro, né? E o BB é o que dá mais crédito para o agro. Assim, é básico, né? Não foi a gestão em si. Então é um problema menos, isso eu acho, né? É mais o setor. O agro foi muito mal no último ano, está respirando um pouco melhor esse ano, mas, enfim, e demora um pouco para melhorar, né? Bradesco não foi tão forte, é um problema. Quer dizer, Bradesco foi muito pior o problema, mas mostra como uma margem financeira pior, né, demora para melhorar. Perguntaram algumas perguntas aqui, na verdade, de São Martinho. Eu comprei sexta, estou perdendo uns 6, 7% já, cara. Impressionante como é fácil perder dinheiro. Mas, assim, São Martinho é a empresa líder do Brasil de sucro energético, tá? É a melhor do Brasil, disparado. Os pares dela na bolsa são a Raízen e a Jales de Machado. Se você pegar a Raízen quebrou. A Raízen está quebrada, tá? Ela só não declarou porque ela vai vender ativo. E se não vender ativo, tem que pedir para Deus ajudar. Deus, no caso, é a Cosan, né? Botando capital, alguma coisa. Mas a Raízen praticamente quebrou. Eles têm que vender ativo. O ciclo foi muito ruim e a Raízen investiu em coisas ruins. A Jales de Machado se não está quebrado, longe de ficar quebrado, mas se endividou muito, está bem alavancado, não navegou tão bem esse ciclo de baixa. E a São Martinho, que também está nesse ciclo de baixa, né, tudo o mesmo setor, ela simplesmente está gerando menos caixa, né? A relação dívida líquida e EBITDA da São Martinho roda em 0,4 vezes. Isso está em 0,4 porque teve uma pancada de queima, né, na última safra, no último tri. Esse 1,4 vai cair para 1,1, 1,0 nesse ano, tranquilamente, mesmo no low de ciclo, né? Então, todas caíram pra caramba, né? A Raízen, sei lá, 70, a Jales pra caramba, e a São Martinho em 50, 60 do topo. Acho que em 50. Todas caíram muito, o ciclo piorou, mas ela é líder, é a que melhor está assim, estruturada. Ela rediou já o açúcar todo desse ano 20% acima do preço atual. Então, se por acaso esse ciclo de baixa continuar, ela vai ter um resultado contratado melhor que ano passado, até porque não vai ter a queima de novo, de queimada mesmo, né? Que afetou a cultura dela igual ano passado. Mas está sem momento, né? O açúcar não parou de cair por um bom tempo. O setor perdeu a atratividade, petróleo baixo também não ajuda, né? Porque a gasolina não sobe, o etanol também não ganha mais um ágio em relação à gasolina. Então, o setor está abandonado. Mas, além dessa questão da São Martinho estar bem no ciclo de baixa dela, né, no pior momento do ciclo, eu até comprei açúcar lá fora, né, que eu acho que esse açúcar vai subir. A São Martinho ela vale menos do que ela tem em terra hoje, sendo que são as melhores terras do Brasil, por assim dizer, né? E essa terra da São Martinho não conta com o que ela tem de produção de cana e nem com maquinário, né? Se você acrescentar isso, você bota mais 4 bilhões e meio ali de avaliação, que é o número do Werner. Mas eu acho que nem precisa chegar nisso. Coloca só o valor da terra. A São Martinho tem 2,3 bilhões de precatório ainda para. Não é precatório para receber, na verdade, ela já recebeu precatório e ela foi cobrada imposto de renda desse precatório, né? Só que o precatório você não paga imposto de renda. Se eles não pagassem esse precatório, eles iam estar ferrados na justiça. Então, o que eles fizeram? O depósito judicial. A São Martinho tem 2,3 bilhões de reais já aprovisionados
depósito judicial. Isso vai voltar para eles em algum momento. Sei lá, se daqui a um mês, um ano, mas vai voltar. Isso é 1/3 do valor de mercado de São Martinho. Então, se você pega só o depósito judicial e a terra, você já deveria ter a empresa valendo pelo menos 50% mais do que hoje. Só que ela gera caixa ainda, né? Mesmo low de ciclo. Então, é uma empresa que quando o ciclo virar entende que é o açúcar subir. O açúcar subir, só precisa disso. Ela vai estar muito bem posicionada. Ainda muito barata. Então, São Martinho é essa tese, só que comprar tem que ter um pouco de paciência, né? Eu comprei feliz da vida, tô perdendo já uns 6, 7% nela, tá bom? Boa, Fernando. Perguntaram de VEG ali. Eu não acompanho tão de perto, mas eu li um relatório recente de VEG. Cara, é aquela história, né? É um ativo caro, com prêmio, a empresa entrega muito, e recentemente ela tem sofrido mais aí por conta ela sofre algum impacto aí por conta das tarifas, né? Então, acabou batendo um pouco aí no papel da VEG, mas assim, a empresa ainda está com um lucro bom aí, né? A empresa lucra, está com um crescimento bom, então ela segue crescendo para os próximos anos, tem uma expectativa de crescimento. O problema dela só é múltiplo, né? Negocia múltiplos altos aí. Acho que VEG é perto de 20, 25 vezes lucro aqui. Então, é uma das empresas mais caras que a gente tem aqui, mas que entrega pra caramba, né? Então, enfim, é um desses cases queridinho ainda, né? A VEG, depois do evento de Psique, ela acabou caindo bastante, né? Mas também é um ponto ali importante de suporte, que era um alvo que eu tinha também ali no semanal. E eu acho que agora ela perdeu o momento para queda. Também acho que agora ela passa por um momento ali, de repente, de ficar um pouco mais estável. Mas, como você disse, né? Ela é muito impactada por conta das tarifas, né? Exatamente. O Rodrigo perguntou de bebê ali, só para te concluir de bebê, isso é legal. Parece ser melhor, mas até que ponto está no preço? O próximo resultado vai ser horrível, Rodrigo. É difícil falar o que está no preço, né? Mas o Banco do Brasil já alinhou muito com todo mundo, buy side e sell side, que esse próximo resultado vai ser bem fraco, né? Ainda não saiu o crédito, o BC não liberou aquela planilha de crédito de maio, né? Mas de abril foi muito ruim. Maio deve ser ruim também. Se melhorar um pouco, o mercado vai puxar um pouco o bebê, né, naturalmente, mas já está bem ancorado um trimestre muito ruim de bebê, né? O que se discute é se vai ser tão ruim a ponto de dar uns 13 de ROI ou se fica em 14, 14,5, mas está bem ancorado já que vai ser muito ruim. Agora, a pergunta, quem sabe responder é quando melhora, né? Isso é igual o aço, quando o aço sobe. Se você souber responder quando o bebê melhora, você vai saber a hora de comprar grande pra caramba, né? Então, no fim, é isso. E a gente tem que tentar, assim, estudar, né? Chegar em conclusão do que vai acontecer. Porque, no fim, é isso. Se, por exemplo, o ROI do bebê vai para 13 esse ano, mas ano que vem tá 16, volta a dar uns 32 bilhões, 31 bilhões de lucro, cara, o bebê vai subir 50% com eleição. Tranquilamente, sem botar prêmio de eleição, entendeu? Vai acontecer. Agora, vai que o ROI fica 13, aí depois fica em 14 mais 2 trimestres antes de voltar. Cara, vai ficar travadíssimo, né? Vai subir de repente com o Tarcísio ganhando, subindo na pesquisa, né? Tem essa coisa da eleição, mas o grande ponto é tentar descobrir essa virada. Mas ninguém sabe, né? Cada um vai conjecturar seu cenário. O que é interessante só é que todo mundo desistiu, né? Buy side está pessimista, sell side todo deu neutro, né? Que tinha compra. O papel tá leve. A gente só não sabe quando vai ser essa virada. E só última coisa do BB, desculpa, estender para ter uma ideia. Hoje saiu esse relatório do Safra, né? De bancos. No relatório do Safra, eles estão neutros, né? Eles colocam o target price de R$25 para o ano que vem. E esse target price de R$25 para o ano que vem, do Safra, é com 30 bi de lucro. Que é um cenário, assim, razoável de ser atingido, tá? Não um cenário otimista, é um cenário razoável. Isso é BB a 4,2 vezes lucro. Então, olha que loucura. O alvo do Safra, que é BB a R$25, é o BB a 4 vezes lucro ano que vem. Se o BB negociar 5 vezes lucro ano que vem, que é o que deve estar negociando esse ano, esse R$25 mais 4 vezes 25%, né? Então, uns R$33, é isso, né, a conta, né? Então, seria R$33 BB a 5 vezes. Se o BB se mantiver o mesmo preço do lucro esse ano para o ano que vem, está R$33. Então,
assim, tá barato, né? O delta é descobrir quando é que vem essa melhora ou até onde vai essa piora. Perguntaram aqui sobre Eletrobras caindo é uma oportunidade. Deixa eu ver como que ela tá. Agora tem um tempo. Cara, As utilities subiram muito, né? Com o juro fechando, né? Acho que até subiram demais. Deixa eu ver agora. ela tá num ponto ali, eu acho que é um ponto de suporte, que é a região dos 39, mas tem espaço para uma queda maior, ali 36, 35 talvez. Que é uma região É. que ela vem tradando já há um tempo, desde 2024, né? Esse suporte dos 36. É, Eu assim, gosto, tá? pode falar, Gavin. Fala primeiro. Eu gosto, assim, cara, só. Acho que tem jogo aí, cara. É um papel que, depois dos embrólios que teve ali com o governo, ficou agora bem mais leve, tá no mesmo patamar que estava lá nos R$ 40, né? Então, assim, tem muita valorização esse papel pela frente, cara. Eu gosto, acho que é um nome bom, é um nome, acho que parecido com o BB, com menos trigger eleitoral agora, né? É um nome que acho que tem pouco a perder nesse nível de preço. Não é o que vai te dar o maior retorno, mas eu gosto bastante, cara. Eu lembro que todo mundo que é sell side botava esse papel aí a R$ 50, R$ 55. Né? Eu acho que só perde muito com a Eletrobras se o juro daqui começar a escalar muito na curva longa, né? Que parece difícil acontecer, né? Que utiliza a prótese de juros, né? E o bom da Eletrobras, que diferente de outras utilities, tem muita melhora micro, né? Para capturar ainda. É uma das que eu mais gosto. Se eu fosse ter uma elétrica, seria a Eletrobras. Bom, eu acho que terminamos. Tem mais algum comentário, pessoal? Alguém? Eu só queria fazer um comentário do dólar. Claro. Esses últimos dias a gente está vendo o dólar. Alex, vou te botar no corner, vai. Manda. Daqui até o final do ano. Se fosse para ter uma posição em dólar, é tomado, você vende ou compra? Nesses patamares? Agora, daqui até o final do ano. Nesse patamar eu compro. Eu também acho, cara. É isso que eu tô com a cabeça, assim. Porque nesse nível de preço também, assim, eu concordo com você que é difícil ver ele subindo com essa diferencial de juros e etc. Mas também não parece ter muito espaço para baixo, né? Nesse patamar eu compro porque você está muito perto do justo, né? Então, se você for pensar que você está perto do justo, você precisaria ter notícias muito boas para você, então, ganhar, né? Além do que é o justo, né? Na venda. Um ponto que me chamou a atenção foi esse leilão do Newton Davi. Quem fez essa mudança, né? Até para vamos contextualizar esse leilão. Dia 30 agora, você tem um RIBAL do DBI, que é um ETF de renda fixa de emergentes, e você está tendo o Brasil perdendo exposição e ganhando duration. Então, o que aconteceu? O Brasil ele teve, de acordo com as notas de crédito, a primeira participação ali, você teve uma queda de 10,33% no índice, que é bastante, para 10%. E o segundo, acho que caiu de 7,40 para 6,50, que também, a segunda nota de crédito também tem ali, você perdeu bastante também. E ganhou China, ganhou o Peru, ganhou participação. Então, o que acontece? Num cenário de rebalanceamento, você tem, né, essas saídas de recursos, e por que esse rebalanceamento? Porque eles estão tirando a LTN 2026. Então, você tem esse movimento até o dia 30. E esses rebalanceamentos sempre, né, causam muita movimentação, principalmente quando tem renda fixa, que é mais pesado e costuma acontecer em final de semestre. E o Newton Davi, se antecipando a esse movimento, percebeu que o cupom já estava sendo pressionado por conta desse movimento, ofereceu um leilão. O Banco Central, nessa situação, ele sempre costumava oferecer linha. Por quê? Porque o mercado até aceitava. Olha, eu pego os dólares agora com o BC e te devolvo lá na frente. Só que o Newton Davi, ele sempre foi um crítico ferrenho sobre dois pontos. O primeiro, o tamanho das reservas. Ele enxerga que o Brasil tem reservas acima do que precisa, né? Até porque o Brasil hoje ele é credor em moeda externa, então não necessita você ter o tamanho da reserva que você tem. E principalmente o tamanho do swap, do estoque de swap, que é muito custoso, né, para o Banco Central.
Então, o que ele falou? Ele falou, cara, eu posso oferecer praticamente o mesmo serviço da linha fazendo o casadão, fazendo como se fosse um leilão de dólar casado. Eu vendo aqui o dólar spot e faço um swap reverso. Então, o que ele faz? Ele diminui o tamanho das reservas, já que ao olhar do Newton Davi e também de outros especialistas, você tem, né, uma reserva excessiva e você diminui o seu estoque de swap, que é muito custoso. Por que eu falo? Você me perguntou e eu falei, eu compro. Porque o Newton Davi já parece que já está numa dinâmica de querer também reduzir esse estoque de swap. Então, se a gente for pensar que o segundo semestre você tem um mercado mais concentrado para o final do ano, que ele é mais concentrado também em uma demanda por linha, e ele não ofereceu nessa linha, nessa situação, o que a gente pode imaginar que vai ser a atuação do Newton Davi para essas situações? O casadão. Então, eu acho que a gente vai ver mais leilões desse tipo, onde ele vai vender o spot e comprar fazer o swap reverso, que é o equivalente à compra de dólares. O problema é que sempre quando a gente fala de derivativo, o potencial de precificação ele é sempre maior. Então, como você tem um cenário onde na ponta do casadão é o Banco Central comprando, se ele vai comprar, o que você prefere? Vender para ele mais caro ou mais barato? Mais caro. Então, nas PETACs, o pessoal tende a puxar, né, os movimentos para poder vender a parte do swap reverso mais caro para o BC. Já a venda de spot você sempre vai ter demanda entre os bancos. Então, ele consegue sair fácil disso. Já o swap reverso, ele tem que fazer muitas vezes aquela jogada dentro do derivativo, dentro do dólar futuro. Então, assim, eu acho, tá, que daqui para o final do ano, a gente tende a ter um movimento até mais comprador, porque balança comercial perde um pouco a força. Hoje nós tivemos transações correntes, assim, veio num cenário muito ruim, né? Só para traduzir. A gente teve um déficit em conta corrente que é o equivalente a 3,3% do PIB. O ano passado, no mesmo período, esse déficit era 1,5% em relação ao PIB. Então, assim, a gente teve uma piora significativa. O IED, que aparentemente estava tirando um pouco desse perigo do déficit em transações correntes, suportava. Ou seja, então você meio que aceitava um pouquinho de desaforo no déficit das transações correntes porque você estava tendo IED. Então, se você está tendo... É como se você estivesse tendo um débito nas transações correntes, mas o gringo está te financiando. Então, basicamente, até vinha mais grana. Então, você praticamente tinha sobra, né, do IED. E hoje, né, a gente teve até também uma queda no IED. Então, se a gente começar a ver quedas no investimento estrangeiro direto, combinado com um déficit em transações correntes superior a 3%, historicamente, o emergente ele começa a ter uma parada no IED, justamente quando você passa dos 3%, aí não vai ter jeito, né? O cara que faz a modelagem em cima de transações correntes, ele não se sente confortável em vender dólar a 5,50, a 5,40, né? E aí eu acho que a gente tende a corrigir um pouco. Historicamente, né, a gente tem um dólar que no segundo semestre ele tende a desvalorizar perto aí de 8% a 10%, né? Boa resposta. Eu brinquei assim, mas, cara, minha opinião sincera é que o mercado está num tom de espera. Acho que paciência é o nome do jogo. Acho que a gente vai ter uma oportunidade melhor de sair tomando as coisas aqui antes da eleição. Boa. Antes de encerrar, só o Ali perguntou ali sobre a decisão do STF da Light. Foi adiado, tá, Ali? Então, basicamente, não rolou. O STF pediu mais um adiamento. Deve vir aí talvez para o fim desse ano agora. Então, assim, esse gatilho positivo que o papel tinha, basicamente foi adiado. O único gatilho que eu vejo agora é a renovação da concessão, que deve vir ainda no terceiro trimestre do ano, tá? Então, bem convencido que a renovação da concessão deve vir ainda no terceiro trimestre do ano, e aí, dependendo de como isso vir, é o principal gatilho, tá? Essa decisão do STF agora deve ficar aí, talvez, para final desse ano, começo do ano que vem agora. Boa. Pessoal, acho que fechamos aqui então. Qualquer coisa, a gente está lá no TC Online, tá? Valeu, turma. Boa noite e muito obrigado. Valeu. Boa noite. Valeu, abraço. Valeu.